Oi, meus lindos, tudo bem com vocês? Como eu prometi na nossa aula no período da manhã, eu vou fazer a correção das 3 últimas questões da atividade, né, da avaliação integrada que eu estava fazendo com vocês e que não deu tempo de finalizar. Tudo bem? Então vamos lá? Na questão 8, 9 e 10, ambas tratavam do assunto relacionado aos números racionais, a sua forma fracionária, que nós começamos a estudar então no segundo bimestre, tá bom? Então, nós vimos a definição, o seu uso, o significado da fração, né? Onde que eu posso usar essa representação. E na atividade 8, resgatava esse conceito mais básico da representação na forma fracionária de uma informação, tá bom? Então, olha lá. A cidade onde se localiza o Núcleo de Educação Integrada registrou os seguintes números ao atualizar os casos de coronavírus, né, o Covid-19. E aí foram colocadas as informações obtidas no dia 8 de junho. E sobre essas informações, qual era a pergunta, né, que você ia relacionar com o nosso conteúdo? Ao ler as informações e considerando o total de casos positivos, que fração representa o número de casos curados em Santa Bárbara do Oeste? Então, eu quero uma fração que represente o número de casos curados, considerando o total de casos positivos, né? Então, é isso que eu vou fazer a relação, usar a fração para representar uma parte em relação ao todo. A parte é o número de casos curados, em relação ao todo, no caso, o total de casos positivos. Então, a fração correta ficou a alternativa A, 42 de 73, né? Na fração, a gente fala 42,73 avos. Então, eu tenho 42 casos curados diante de um total de 73 casos positivos. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Então, essa era apenas uma representação. E se alguém tiver dúvida, depois entre em contato comigo para eu tentar esclarecer melhor. Tudo bem? Vamos para a próxima. Na questão 9, segundo os dados divulgados no dia 4 de junho de 2020, nesse dia o Brasil passou a marca de 600 mil infectados e ultrapassou o número de óbitos da Itália por Covid-19. Esse número corresponde a aproximadamente 1/200 do total de infectados no Brasil, o que quer dizer que a cada 200 pessoas infectadas, cerca de 11 entram em óbito. Considerando que no dia 4 de junho tinham 600 mil pessoas infectadas, qual o número aproximado correspondente aos óbitos no Brasil? Então, o que eu quero calcular agora é a fração de um número em relação a um número, né? O que eu quero calcular? 11/200 de 600 mil. Então, o que quer dizer 11/200, né? O que quer dizer essa fração? Quer dizer que o meu inteiro, ele foi dividido em 200 partes e eu peguei 11 delas. Então, eu quero saber 11 de 200 de 600 mil, eu posso, então, fazer 11 de 200 vezes 600 mil, né? Vamos acompanhar aqui no descritivo aqui da resolução, tá? Então, na interpretação, eu tenho aqui 11/200 de 600 mil, é isso que eu quero calcular, né? Porque 11/200 representa, né, o número do total de infectados que entram em óbito, e é o que eu quero saber, né? De um total de 600 mil, 11/200 vai representar que parte? Então, no bimestre passado, eu expliquei para vocês que vocês poderiam usar essa representação para fazer esse cálculo, né? Você pode, então, 11/200 de 600 mil é a mesma coisa que 11/200 vezes 600 mil, tá? Tô nessa linha aqui, que é a mesma coisa que se eu fizer 11 vezes 600 mil dividido por 200, tá bom? Ou, se você dividir por 200 e depois multiplicar por 11, também vai dar o mesmo resultado. No caso aqui, eu achei mais fácil multiplicar por 11 primeiro, e aí deu 6.600.000,
que dividido por 200 chegou então no resultado final de 33 mil pessoas, né? Um número aproximado aí que entrou em óbito até o dia 4 de junho. Tudo bem? Então, a resposta correta aqui era a alternativa B. Então, a última questão, vamos lá. Questão 10. Muitas empresas tiveram suas linhas de produção paradas por causa do novo coronavírus, Covid-19, o que causou a suspensão de contratos, redução de jornadas e salários em variados setores da indústria. Um funcionário que recebia o salário de R$ 2.400 terá o seu contrato suspenso e passará a receber o equivalente a 1/3 do salário. Quantos reais ele deixará de receber após a suspensão do seu contrato? O que a pergunta falava, né? Queria que você respondesse, ele recebia um salário de 2.400, ele passa a receber apenas 1/3 do salário. O quanto ele deixa de receber, né? O quanto ele perde do salário, essa era a pergunta. Então, aqui, eu acredito que algumas pessoas calcularam 1/3 do salário, né? Que era, assim, o primeiro passo, ok? Era um dos caminhos que vocês podiam explorar esse problema. Calcular 1/3 de 2.400, né? E aí, esse resultado, semelhante, então, à questão anterior, era a mesma coisa que calcular 1/3 vezes 2.400, que é a mesma coisa, então, que eu pegar 1/3 representa o quê? A terça parte. Eu pegar o meu inteiro e dividir por 3. Por isso que eu caio aqui nessa resolução, 2.400 dividido por 3, que dá, então, 800. Então, ele recebia um salário de 2.400, com a redução de jornada, né? O salário dele também foi reduzido, e ele passou a receber, então, 800 reais. Só que a pergunta é, quantos reais ele deixará de receber? Então, ele deixou de receber a diferença, né? O que ele recebia antes, menos o que ele passa a receber agora, e a diferença é de R$ 1.600, tá? Então, eu acredito que algumas pessoas foram de cara, né? Direto já calcularam 1/3, já acharam a resposta e assinalaram, e às vezes não perceberam essa observação, então, que era a pergunta de quantos reais ele deixará de receber. Tudo bem? Eu espero que eu tenha conseguido concluir aí a correção com êxito, que vocês tenham entendido, resgatado um pouquinho desses conhecimentos que nós vimos no segundo bimestre, e aí a gente se vê então na próxima aula, na quarta-feira, que a gente vai continuar então com o tema aí das frações. Tudo bem? Então, até mais!